Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco. Eu convido você então agora para que nós façamos uma breve meditação na palavra de Deus nessa noite. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, nós vamos ler o versículo 25. Hebreus 10, 25. Eu quero, na noite de hoje, mais uma vez, fazer uma meditação com os irmãos a respeito da igreja. Domingo passado nós falamos sobre a igreja. E hoje eu quero mais uma vez continuar ainda falando sobre a igreja. Está escrito aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração. Peça para Deus falar ao seu coração nessa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos reunidos na Tua Santa Presença. Acabamos de ler a Tua Santa Palavra e agora queremos meditar nela. Eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações. Eu me coloco, Senhor, em Tuas mãos como um instrumento a ser usado por Ti. Eu te peço, fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. O que é a igreja? Essa palavra igreja, ela vem de uma palavra grega que é a palavra eclésia. E o significado dessa palavra grega é assembleia. Os gregos, eles tinham essa eclésia, que era a assembleia que eles faziam, era a reunião do povo, onde eles discutiam seus assuntos e tomavam as suas decisões. E eu quero dizer para você que essa palavra ela foi pega pelo Evangelho, né, por Jesus, ela foi pega pelos seguidores de Jesus e foi dado esse nome, eclésia, igreja, para esse grupo de pessoas que se reúnem para adorar, para seguir, para servir ao Senhor Jesus. Quer dizer, a palavra passou a se tornar esse ajuntamento dos crentes, essa assembleia dos crentes. Em alguns textos aparece Assembleia de Deus, né? Porque era justamente essa reunião daqueles que se reuniam para cultuar e para adorar o Senhor Jesus. Esses são os que fazem parte da igreja. Essa igreja, que é esse povo formado por aqueles que creem no Senhor Jesus, ela é muito importante. Ela é tão importante que a Bíblia diz que Jesus, ele amou a igreja, a sua vida por ela. Foi por causa do amor que Jesus sentiu pela igreja que ele deu sua vida lá na cruz, diz a palavra de Deus. Nós estamos vivendo hoje um tempo em que a palavra igreja ela tomou um outro sentido, né? Hoje, quando a gente diz igreja, o que vem à mente na cabeça das pessoas? Elas lembram do templo, né? Do templo físico,
que a gente costuma chamar, olha, ali tem uma igreja, aquela casa de oração, aquele lugar onde as pessoas se reúnem para fazer as suas orações e para cultuar a Deus, a gente chama, lá é a igreja. E a gente também tem costumado a chamar de igreja as entidades, as denominações, que são organizações humanas. Não é? E nós temos então aí no mundo várias instituições, não é? Aquele nome que aparece lá na frente da fachada lá do templo, né? Que é o nome que é registrado, que é o nome que dá o direito para que aquele grupo tenha um CNPJ. Então a gente também costuma chamar essas instituições, essas denominações de igreja. Nem o templo e nem as instituições são a igreja no sentido que ela foi criada. Porque a verdadeira igreja, a igreja que foi criada por Jesus, era esse ajuntamento. Jesus ele não criou nenhuma denominação evangélica, ou seja lá de que outra ordem for. Por exemplo, nós aqui, nós somos a Nova Igreja Querigma. E se você sair aqui pela cidade de Manaus, você vai encontrar vários outros nomes. Você vai encontrar batistas, presbiterianos, quadrangulares, você vai encontrar assembleias, Assembleia de Deus, e uma infinidade de tantos outros nomes. Jesus não fundou nenhuma dessas. Você vai encontrar a própria Igreja Católica, Católica Apostólica Romana. Ela também é uma instituição. E ela também não foi fundada por Jesus. Note bem, é bem verdade que dentro dessas instituições, dessas denominações, está a igreja. Porque quem é a igreja? São as pessoas que creem no Senhor Jesus, que entregam a Ele a sua vida, que passam a seguir Jesus como um estilo de vida, que tem Jesus como Senhor, como Deus. Então, os homens, naturalmente, por causa inclusive das leis humanas, eles tiveram que se organizar, e nessa luta por se organizar, eles se formaram em instituições. Mas nenhuma instituição na Terra dizer que só ela é a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Tem lá no meio deles realmente membros desta verdadeira igreja, que a gente pode dizer que é uma igreja espiritual, né? Porque é formada por pessoas que estão nas várias denominações, nos vários lugares, mas que ela não é exclusividade de uma entidade, de uma denominação ou de um prédio, de um lugar apenas. Então veja, a palavra igreja, ela significa a assembleia, a reunião dos santos, dos crentes, dos servos de Deus. Não é possível sermos igreja sozinhos, isolados, individualmente. Tem muita gente que não gosta do ajuntamento que a igreja faz, né? Dessas reuniões que se realizam semanalmente, às vezes até diariamente, não é? E existem muitas pessoas que até pensam assim, para quê, né? Se eu posso orar em casa, se eu posso ler a Bíblia em casa, se eu posso fazer as minhas devoções em casa. E aí então eles entendem que a igreja não é importante, mas eles estão enganados, porque
não se pode viver o cristianismo e viver a fé que é ensinada aqui nas Escrituras sem esse ajuntamento solene. É necessário se reunir, é necessário formar a assembleia, é necessário congregar. A gente tem, naturalmente, que cultuar a Deus em casa. A gente tem que ler a Bíblia em casa. A gente tem que exaltar o Senhor por todo lugar onde a gente estiver, até no nosso trabalho, andando pelas ruas. Mas veja, é necessário, você está me ouvindo? É necessário que haja aquele momento em que a gente se reúne com os outros irmãos, com as outras pessoas, os outros crentes, e aí a gente cultua e adora a Deus, a gente recebe as orientações da palavra do Senhor. Esse ajuntamento que eu torno a dizer, a gente chama de igreja, ele funciona como uma espécie de braseiro, né? Você imagina lá o braseiro e todas as brasas juntas ali, elas fazem gerar um fogo. Agora, tira a brasa do braseiro, o que acontece? Ela se apaga. Agora você coloca a brasa no braseiro, aí um incentiva o outro, a fé de um faz com que a fé do outro se torne mais forte. E eu volto a dizer, e existem muitas coisas dentro da fé cristã que não se pode viver isoladamente. Existem coisas que só dá para se viver, se praticar, se a pessoa ela estiver na assembleia, na comunidade. Por exemplo, onde que a pessoa ela vai ter comunhão com os outros? Aquele que quer realmente andar na presença do Senhor, ele precisa ter comunhão com os outros irmãos. E a comunhão é uma das coisas mais difíceis da gente aprender, de conviver. É você pegar os diferentes, os de ideias diferentes, os de cultura diferente, os de posição e classes sociais diferentes e tornar eles um só, fazer eles irmãos. Isso é muito difícil, parece ser simples, mas não é, né? Você vê, ainda hoje, nós estamos em 2020 e ainda hoje, a gente vê o preconceito por causa da raça, o preconceito por causa da cultura, o preconceito por causa da posição social que a pessoa vive. De repente, existem pessoas que olham para as outras e elas se sentem uma classe especial, superior, melhor do que os outros. Isso não é cristianismo. O cristianismo, ele nos ensina que a gente tem que conviver com o diferente e amar o diferente. Tem que caminhar juntos na fé, na presença de Deus. Imagina, por exemplo, na igreja primitiva lá. Aí se convertia, por exemplo, um escravo. Nós não vivemos hoje num tempo, pelo menos aqui no Brasil, aqui em Manaus, a gente não tem escravidão, né? É possível até que ainda existam alguns aí que pratiquem isso de uma forma bem escondida aí pelos interiores e que ainda oprimam determinadas pessoas em regime de escravidão, né? No trabalho aí. Mas isso já é minoria. Mas houve um tempo em que havia muita escravidão, mesmo aqui em Manaus, mesmo aqui no Brasil. E se a gente pensar nos tempos bíblicos, nos tempos do Novo Testamento, lá existia muito. Agora imagina, aí de repente um escravo se convertia a Jesus Cristo. E aí depois o patrão dele se convertia a Jesus Cristo. E os dois iam se encontrar lá, na assembleia, no culto.
para cultuar a Deus, e eles lá não tem diferença entre eles. Tanto o senhor, o patrão, o dono, quanto o escravo de Deus, filhos de Jesus Cristo, seguidores de Jesus, tinham que estar juntos, andar juntos. Imagine as muitas diferenças. Quando você vê, por exemplo, a cultura judaica, ela era uma cultura muito fechada na sua própria raça, nos seus próprios costumes. Quando eles se convertiam, eles tinham que romper isso. Eles tinham que romper essas tradições aí, e aí eles tinham que, por exemplo, no cristianismo, a mulher foi valorizada. Os judeus, eles tinham um preconceito muito grande com os samaritanos. Eles consideravam os samaritanos uma raça inferior. Eles tinham tanto desprezo pelos samaritanos que eles nem passavam pela cidade dos samaritanos. Na igreja, tanto o samaritano quanto o judeu se tornavam irmãos iguais. O camarada tinha que abraçar o samaritano, né? Veja como a mulher, ela tem sido tratada ao longo da história, da humanidade, em tudo quanto é lugar, né? A mulher sempre foi colocada numa posição inferior. E na cultura oriental, então, mas veja que quando o Evangelho chegou, quando Jesus formou a sua igreja, na sua igreja, a mulher foi tratada diferente. Ele deu voz às mulheres, ele honrou as mulheres, ele atendeu as mulheres, ele não tratou as mulheres de uma forma inferior, mas ele as colocou numa posição de honra. Então veja, e existem tantas outras coisas que só é possível se viver na igreja, nessa assembleia, porque note, é na assembleia, é na reunião dos crentes que os ensinamentos da palavra de Deus são passados. De onde vêm esses ensinamentos? Quero que você saiba que quando Jesus, ele começou o seu ministério, ele reuniu 12 homens. Esses 12 homens, eles foram treinados por Jesus. Eles foram ensinados por Jesus. Jesus viveu com esses 12 homens 24 horas por dia. Ele dormia com eles, ele acordava com eles, ele comia com eles, ele viajava com eles. Tudo que Jesus fez naqueles 3 anos e meio do seu ministério, esses 12 homens estavam lá, olhando, vendo e aprendendo. Esses 12 discípulos foi quem se tornaram os 12 apóstolos. E como apóstolos, eles se tornaram as colunas da igreja. Olha, as colunas. O que é a coluna? A coluna é o que sustenta, né? Quem dava a orientação para aquele povo que ia crendo em Jesus? Por exemplo, eu creio em Jesus, e agora? O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que viver? Como é que eu adoro? Como é que eu oferto? Como é que eu evangelizo? Como é que eu cresço espiritualmente? O que é que Deus quer que eu faça? Quem era que ensinava? Aqueles 12 homens lá. Que eles tinham aprendido com quem? Com Cristo. Hoje, inclusive, eu quero dizer para você, a igreja, ela é chamada de apostólica. Né? Por que a gente chama a igreja de apostólica? Ela é apostólica porque ela crê na doutrina dos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. Quando você lê aqui o livro de Atos dos Apóstolos, você vê o seguinte:
Santo foi o que nós falamos, inclusive, domingo passado aqui. Quando houve o derramamento do Espírito Santo e eles falaram em línguas e profetizaram, aí se reuniu lá na frente do lugar, do cenáculo onde eles estavam reunidos, se levantou lá uma multidão muito grande, e Pedro se levantou no meio daquela multidão para explicar o que era que estava acontecendo. E aí ele pregou uma mensagem para aquela multidão que estava lá, e a Bíblia diz que quando ele terminou de pregar, quando ele terminou de explicar as Escrituras, de explicar o Evangelho, de explicar a fé em Jesus Cristo, de explicar como é que se vive para Deus, aquelas pessoas, dentre elas, 3.000 pessoas se converteram. Elas se compungiram em seus corações. Elas creram na mensagem de Pedro. E elas disseram para Pedro assim: nós cremos. E agora? O que é que nós temos que fazer? Veja, e aí ele disse que cada um de vocês creia no Senhor Jesus e seja batizado. E comece a partir daí a viver uma nova vida na presença de Deus. E a Bíblia diz que naquele dia, quase 3.000 pessoas se agregaram àquela eclésia, àquela igreja. E foi aí que começou o negócio. A igreja ali, visível, que era aquela reunião daquelas pessoas. E note, é importante dizer, eles não tinham uma denominação, eles não tinham um CNPJ, eles não tinham um templo, eles se reuniam nas casas, eles se reuniam onde pudesse para se reunir, e eles eram uma multidão, mas era gente, era muita gente. Quando veio, por exemplo, a perseguição de Nero lá, ele levantou uma perseguição ferrenha contra os cristãos, contra a igreja. Ele resolveu matar e queria destruir com a igreja. Sabem quantos membros a igreja já continha naqueles dias, quando Nero se levanta para fazer essa grande perseguição? Os historiadores acreditam que nessa ocasião a igreja já contava com 200.000 membros. 200.000 pessoas. É muita gente, né? É muita gente. Então, esse povo aí, essas 200.000 pessoas que criam em Jesus Cristo, que entregaram a eles as suas vidas, que foram batizadas em nome de Jesus, que passaram a seguir o Cristo, a viver em novidade de vida, é a igreja. É a igreja. E eu digo para você, e essa igreja que viveu lá, ela continua hoje aqui, em nós, que cremos da mesma maneira, que estamos seguindo a Cristo da mesma maneira. Mas é muito importante a gente compreender o seguinte: se nós nos isolarmos, nós não somos igreja. Você ouviu isso? Por exemplo, se eu ficar sozinho, eu não sou igreja. Eu deixo de ser igreja. Porque eu só sou igreja quando eu estou junto com outros que creem da mesma forma. Aí esse grupo de pessoas é que é a igreja. Não precisa ser um grupo grande. Na verdade, Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. Eu quero dizer para você, ali está a igreja. Quer dizer, se eu tiver pelo menos 3 pessoas reunidas na fé, para servir a Deus, para serem orientadas, para crescerem no caminho de Deus, para viverem diante do Senhor, para seguirem as orientações dos apóstolos, para cumprirem as ordenanças de Jesus,
Jesus ordenou batizar, Jesus ordenou celebrar a Santa Ceia, Jesus ordenou pregar o Evangelho no mundo inteiro, curar os enfermos, expulsar os demônios. Jesus ordenou estudar as Escrituras, Jesus ordenou a gente servir a Deus. Então, se eu tiver um grupo de pessoas reunidas, dispostas a seguirem essas orientações, aí eu tenho uma igreja. Essa é a igreja. Não tem mistério nenhum. Também quero dizer para você que a igreja, ela é comparada a um corpo. Veja, e esse corpo é o corpo de Cristo. E como é um corpo? Né? O corpo, você está olhando para mim, está vendo aqui o meu corpo, ele tem cabeça, ele tem os membros, né? Cabeça, tronco e membros, né? Eu tenho aqui, ó, as minhas mãos, né? Eu tenho os meus olhos, eu tenho os meus ouvidos, eu tenho a minha boca, eu tenho os meus pés, né? E eu tenho a minha cabeça, que é onde está a minha vida, né? É onde está meu cérebro, onde estão as minhas direções e tudo mais. E a Bíblia diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça da igreja. Ele é a cabeça. Quer dizer, o corpo, o resto do corpo, você tem aqui os membros do corpo, os olhos, os ouvidos, as mãos, os pés. Você tem todos esses membros do corpo, mas eles estão aqui juntos, unidos, para obedecer a cabeça. E veja, se eu arranco o olho, esse olho sozinho, ele não é mais meu corpo. Se eu arranco meu braço, esse braço sozinho, ele não é mais meu corpo. Para ser meu corpo, tem que estar ligado a mim, tem que estar presente aqui. Veja, meus olhos, meu nariz, minha boca, meus braços, minhas mãos, meus pés, todo o meu corpo está unido, está junto e está ligado na pessoa da cabeça aqui, que no caso da igreja é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. E outra coisa que é muito interessante, veja, é na igreja, nesse ajuntamento, nessa assembleia, nessa reunião dos crentes, que os dons se manifestam. Você sabia que você tem dons? Você sabia que existem coisas que Deus ele quer que você faça no seu reino, na sua obra, que ninguém foi chamado para a presença de Deus para ser um parasita? Olha, e nem todas as pessoas elas têm o mesmo dom. Nem todas as pessoas elas têm as mesmas habilidades. Nem todas as pessoas vão fazer a mesma coisa. Mas aquilo que Deus ele te chama para fazer, a habilidade que Deus ele te dá, o dom que ele te dá, ele é fundamental para a existência da igreja, a unidade da igreja e do avanço desta igreja. Você vê, por exemplo, os olhos, eles enxergam, os ouvidos, eles ouvem, a boca fala, a língua fala, né? Veja as mãos, e aliás o nosso corpo ele é um negócio assim perfeito, né? Os movimentos que Deus nos deu, eles são perfeitos. E a função, por exemplo, de cada dedo, né? É um negócio assim extraordinário, né? Veja que as nossas mãos, elas funcionam como ganchos, né? Elas funcionam como alguma coisa que se movimenta. Eu posso carregar, eu posso empurrar, eu posso bater, né? Tudo isso utilizando esses membros. E aí a gente até vê assim, de repente você olha, poxa, eu tenho
tenho cinco dedos. Esse aqui, esse pequenininho aqui, não deve valer muita coisa, né? Perca ele, para você ver. Tire um pedaço do dedinho do pé lá, e você vai sentir muito a falta desse dedinho. Porque todos eles são importantes, são fundamentais, são necessários. E eu digo para você, assim é a igreja. Cada pessoa recebe um dom, um talento, uma habilidade. Existem 9 dons do Espírito que Deus dá. Existem os frutos do Espírito para que a pessoa manifeste, ou o fruto do Espírito para que a pessoa manifeste no meio da igreja, para que a igreja possa se desenvolver. Então veja, uns cantam, outros pregam, outros exercem os vários ministérios, o ministério da misericórdia, o ministério do serviço, o ministério da evangelização. Existem mestres e doutores, existem evangelistas. É impressionante como, por exemplo, existe gente que recebe assim um dom especial para trabalhar com crianças, para evangelizar crianças, para pregar o evangelho para crianças. Outro não tem nenhum jeito para isso, né? Mas já tem jeito com jovens, com adolescentes, né? Existem aqueles pregadores que eles são evangelistas, eles ganham almas com muita facilidade. E existem outros que não conseguem de jeito nenhum, mas quando é para ensinar, para dar um estudo, é diferente. Existem aqueles que têm uma voz muito bonita, né? Que tem aquela afinação, que consegue cantar. Outros que conseguem tocar. Tem então os seus instrumentos para tocar, para servir a Deus. Então, meus amigos, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é que a igreja, ela é fundamental na nossa vida. Que nós precisamos estar participando dela. E qual é a igreja? A igreja é essa assembleia, é essa reunião dos santos. No nosso caso aqui, nós nos reunimos todo domingo, a partir das 18h30. Mais para frente, nós vamos estar reunindo também na sexta-feira, às 19h30. Mas no momento, esse aqui é a reunião que nós estamos fazendo, domingo, 18h30, a partir das 18h30. Então, se eu creio, se eu quero realmente servir ao Senhor Jesus, e eu compreendo que esta igreja, bem, se eu não quiser fazer parte desta igreja, eu posso, né, existem tantas outras aqui em Manaus, eu tenho que me filiar a alguma dessas assembleias que realmente tenham Jesus como centro e onde a Bíblia é pregada. Nesse lugar, eu tenho que participar, eu tenho que congregar. Foi por isso, inclusive, que eu li esse texto aqui de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, onde a gente tem essa orientação que a gente não deixe de maneira nenhuma a nossa congregação. Ninguém sabe quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Muitos acham que foi o próprio apóstolo São Paulo, pela forma como está escrita este livro, mas na verdade ninguém sabe quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Mas aquele que escreveu esse livro de Hebreus, ele era realmente alguém profundo nas Escrituras. Leia o livro de Hebreus e você vai aprender muito a respeito de Jesus Cristo e da fé cristã. E ele diz aqui,
não deixando a nossa, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia da vinda do Senhor Jesus, o dia do encontro com Deus, presencialmente, né? Então, a igreja, a assembleia, ela é fundamental, é necessária, e nós não devemos abandonar a nossa congregação. Essa é a mensagem que eu quero deixar no seu coração. Eu quero dizer para você, ame a igreja como Jesus amou a igreja. Lute pela igreja como Jesus e os apóstolos e a igreja primitiva, eles lutaram pela igreja. Não deixe que a igreja deixe de existir. Porque você vê, de repente, existe uma igreja aqui, nesta cidade, neste local, uma igreja que se reúne aqui. Se as pessoas abandonarem essa fé, essa assembleia, se deixarem de participar dela, o que acontece? Ela desaparece, ela deixa de existir. Veja, por exemplo, você já leu o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse, ele é uma carta que foi escrita a 7 igrejas lá na Ásia, né? Então, são sete igrejas lá da Ásia, e são de 7 cidades diferentes. Só que eu quero dizer para você o seguinte, essas igrejas lá do livro de Apocalipse, elas não existem mais. As cidades que são citadas, elas até existem. As ruínas, os lugares onde elas existiram. Mas hoje não existe mais. Nas cidades que persistem, não existe mais aquela igreja que já existiu lá. E o que aconteceu com aquele povo que cria lá? Né? Eles desviaram, eles morreram, a igreja sumiu. Você vê, por exemplo, olha, o cristianismo, a fé cristã, a igreja cristã, onde ela começa? Ela começa lá em Jerusalém. Ela começa com os ensinamentos de Jesus, depois dos apóstolos, e aí vai se formando o povo. Onde era o lugar na terra onde tinha mais gente seguindo a Jesus? Era justamente lá em Jerusalém. Eu disse que eles chegaram a ter até 200 mil membros quando veio a perseguição. Então lá era o lugar onde tinha mais seguidor de Cristo, era onde a igreja era mais forte, mais poderosa, né? Mais numerosa. Vocês sabiam que hoje o lugar da terra onde tem menos cristão é justamente lá em Jerusalém, em Israel. Quer dizer, aqueles cristãos do primeiro século, né, e ao longo dos séculos, que espalharam o mundo, eles ganharam o mundo, mas o lugar de onde o evangelho saiu se perdeu. Por exemplo, hoje, o evangelho está espalhado mais no Ocidente, mas ele nasceu lá no Oriente. Onde o cristianismo é mais forte? É no Ocidente, é aqui do nosso lado, e não mais lá no Oriente. Aliás, o Oriente Médio hoje é um dos lugares menos evangelizados da Terra. Enquanto que no passado eram eles que estavam enviando os missionários para virem pregar para o resto do mundo, agora é o resto do mundo que tem que mandar os missionários de volta para lá para pregar. Por quê?
porque aquele povo, eles não conseguiram passar para as outras gerações, que é inclusive uma coisa que a gente deve também se preocupar, né? Porque nós somos hoje uma geração forte de servos de Deus, de crentes avivados no Senhor, mas se nós não cuidarmos, a gente perde a outra geração que vem aí, a gente perde os nossos filhos. Eu quero dizer para você que várias gerações já se perderam. Eu tenho visto aí assim na internet, né? Tem alguns sites aí que falam da história da igreja aqui no Brasil, e eles ficam postando, por exemplo, como se comportavam aqueles primeiros crentes aqui há 100 anos atrás, né? Como eles oravam, como eles liam a Bíblia, como eles jejuavam, como eles evangelizavam, como eles estavam servindo a Deus, como eles conquistaram a nossa nação. Hoje a gente está numa nação evangelizada, né? Hoje dá até status dizer que é cristão, né? Que é crente. Mas isso é um resultado daquilo que eles fizeram lá no passado, da semente que foi semeada. Só que, e daqui para frente, quando essa geração que está pregando aí no poder, ela passar, a pergunta é: quem é que vai segurar a tocha? Quem é que vai continuar a caminhada, a jornada? Que os nossos filhos não se percam, que os nossos netos não se percam, mas que as nossas gerações aí sejam também servos de Deus avivados. A gente tem visto aí grandes servos de Deus com filhos e netos desviados. Isso é lamentável, triste. Mas que Deus nos livre disso e que nós possamos ser também uma geração avivada e que permanece na congregação, firme diante de Deus, levando o Evangelho do Senhor Jesus, estabelecendo a sua obra nesta cidade. Esta é a mensagem que eu quero deixar no seu coração. Quero deixar esse convite para que todos vocês que estão aqui presencialmente e para todos vocês que estão a me assistir aí pela internet, a qualquer momento, em qualquer hora, que vocês venham se juntar a nós, venham fazer parte da nossa eclésia, da nossa igreja, dessa igreja que é do Senhor Jesus, e vamos juntos evangelizar Manaus, o Amazonas, o Brasil, o mundo. Vamos avivar juntos a nossa fé e vamos fazer com que essa fé que está em nós, ela contagie os nossos filhos, os nossos netos, e que mesmo depois que tenhamos partido, a nossa fé, ela continue sendo testemunhada por aí. Que o nosso testemunho continue sendo lembrado e que a nossa fala continue bem viva, falando mesmo depois de mortos. Que Deus abençoe todos nós, todos vocês. Amém? Amém. Vamos orar. Fiquem de pé, por gentileza, e ore. E diga para Jesus: Jesus, eu quero amar a tua igreja, quero participar dela, quero ser um instrumento teu para ajudar no crescimento desta tua igreja aqui neste lugar. Vamos estabelecer essa obra, porque nós amamos a Jesus e a sua obra. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que nos foi transmitida neste momento, e nós compreendemos, ó Deus, que a igreja, na verdade, ela é formada pelas pessoas que se reúnem, quando elas estão reunidas para te cultuar, para te adorar, para te estudar, para te servir. Ali está a igreja. Que sozinhos nós não somos igreja.
que precisamos, inclusive, estar reunidos continuamente, que não devemos deixar de nos congregar, para que juntos possamos estar ajudando na fé do outro, para que todos possam crescer espiritualmente na sua fé. Eu oro, Deus, por todas estas pessoas que estão a me ouvir, e eu peço, Pai, firma estas pessoas nos teus caminhos, firma seus passos, que estas pessoas possam se estabelecer na tua santa presença, que não se desviem, que não se afastem da tua igreja, que não deixem, ó Deus, de amar a tua causa, mas que possam estar continuamente diante do Senhor, reunidos, congregando, te servindo, fazendo parte deste corpo, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Pai, é o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Pedir a pastora Ana cantar mais uma canção, dar prosseguimento ao nosso culto. Amém. Você pode sentar, irmãos. Vamos fazer esse momento do ofertório. Você que vai contribuir com a casa de Deus, né? Você tem essa oportunidade de apresentar a Deus agora. Vamos orar. Nós sabemos que é de Deus que vem a bênção para a nossa vida. Essa pandemia está passando e Deus tem preservado a nossa vida, tem preservado o nosso sustento, tem cuidado de cada um de nós. Estamos aqui, o vendaval está passando e esse vendaval levou muita gente e Deus nos guardou. Nós nos sentimos assim até honrados, né? Um amor de Deus tão grande por nós, que Deus tem nos preservado. Glória a Deus. Então vamos orar agora, apresenta a Deus com amor, com fé. É a fé que faz o diferencial na nossa vida. Senhor Deus e amado Pai, eu te apresento agora, Senhor Deus, a tua igreja que está contribuindo, Senhor Deus, com amor, com alegria. Pai, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida desta igreja. Todos que estão contribuindo, que estão ofertando, que estão devolvendo o dízimo, que o Senhor esteja abençoando, Senhor. Que o Senhor esteja livrando do mal, que o Senhor esteja livrando do devorador, que o Senhor esteja livrando das doenças, de todo o mal, Senhor, que assola a terra. Que o Senhor esteja livrando, Pai, todos em nome de Jesus. Prospera, Senhor, a vida dos teus filhos, Senhor Deus, o trabalho deles. Trabalho suave, Deus, trabalho assim cansativo, mas estão ali, Deus, trabalhando para ter o seu sustento, para ter uma vida mais confortável. Que o Senhor esteja abençoando, livrando dos assaltos, livrando, Deus, de tudo que é ruim, Senhor. Guarda, campa teus anjos ao redor dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. E prospera, Senhor, mesmo em meio à crise, que o Senhor esteja prosperando, em nome de Jesus Cristo. Deus, esta é a minha oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Enquanto a Ana prepara aqui a canção que ela vai cantar para a gente louvar a Deus, enquanto você contribui com a casa, com a obra do Senhor, eu quero fazer um apelo a todos que estão nos assistindo aí pela internet e dizer para vocês o seguinte: a obra de Deus, a igreja, esta igreja, ela precisa da sua ajuda financeira. Se nós que fazemos parte da igreja, nós não contribuirmos com ela não tem como persistir, como existir aqui neste mundo. A igreja, ela precisa das nossas ofertas, dos nossos dízimos, das nossas contribuições. Foi assim com aquele grupo que Jesus formou. Foi assim com aquele grupo que foi formado pelos apóstolos e tem sido assim ao longo dos séculos. Nós estamos em 2020, já fazem mais de 2000 anos que a igreja existe aqui na terra, e neste tempo todo a igreja de todos os séculos
ela existiu através das ofertas e das contribuições do povo de Deus. E a nossa não é diferente, é a mesma coisa. Nós precisamos também do seu apoio financeiro. Então eu quero dizer para você que está longe, você que está em casa e que quer ajudar esta obra, esta igreja, este ministério, você pode fazer da seguinte forma: você pode fazer um depósito na nossa conta bancária. A nossa conta, ela fica no Bradesco. A agência é a agência 0482, agência 0482, e a conta 222 6006, dígito 5. Conta 222 6006, dígito 5. Faça a sua contribuição. Não importa a quantia que você vai enviar para este ministério, mas faça com amor, faça com fé, faça porque você crê, que você quer ajudar a obra do Senhor Jesus, quer ajudar a igreja a se estabelecer aqui na cidade de Manaus. Mas você pode enviar então aí por essa conta do Bradesco, e que Deus te abençoe e prospere grandemente a sua vida. Vamos contribuir com amor e com alegria para a obra do Senhor. Então vamos cantar. Agora. Agradeça a Deus pela essa vitória que você conseguiu de chegar até aqui, né? São e salvo. E o retorno também, com certeza, em nome de Jesus, retorno para sua casa. Agradeça ao Senhor, peça mais uma semana de bênçãos. Estamos tendo live na quinta-feira, né? O pastor Lúcio está fazendo pelo Facebook, às 20 horas. E também às sextas-feiras, 20 horas, né?
é o culto da libertação. Se você pode, nesse momento, né, assistir, assista. Porque a palavra de Deus, ela não é diferente, né, do presencial e a distância, né? Quando não podemos estar presente, então temos que aproveitar a distância, né? Mas o ideal é presencial. Mas se não dá nesse momento, assista pelo menos à distância. E se encha da presença de Deus. Porque quanto mais nos aproximamos da palavra, mais nossa fé aumenta. Aquela frieza espiritual, ela vai embora. Agora, se a gente se afasta, olha, a frieza é certa, e vem para destruir a nossa vida. Então é isso, quinta-feira às 20 horas e sexta-feira também, né? É o culto de libertação. E o domingo é o nosso culto presencial aqui, que também já estamos passando aqui, né? Que é às 18h40 e 19 horas. Nesse horário aí, nós estamos aqui fazendo culto em adoração ao nosso Deus, tá bom? Então vamos orar encerrando. Quero agradecer a presença de todos aqui, fico feliz. Aos poucos, irmãos, todos vão retornar em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, quero agradecer, Pai, pela presença de cada pessoa nesta noite aqui neste lugar. Deus, que o que foi ministrado aqui, Senhor Deus, esteja preenchendo, Senhor Deus, todo o vazio do nosso coração, que esteja nos aquecendo espiritualmente, tirando toda a frieza espiritual, Senhor. Nos prepara, Deus, para a vinda do Senhor Jesus, para buscar a sua igreja, que nós não venhamos pensar que isso não vai acontecer, que ainda está muito longe, que nós não venhamos pensar dessa forma, mas que nós possamos pensar que Cristo pode voltar hoje ainda, que nós possamos estar preparados para essa volta tão maravilhosa para aqueles que irão. Aleluia. Pai, agora que estamos encerrando este culto, leva todos para a sua casa e dá a todos nós mais uma semana de bênçãos, de vitórias, e nos dá uma noite de sono tranquilo, Senhor. E Deus, que o Senhor esteja curando todos os enfermos, Senhor, nesse momento. Se tiver alguém doente entre nós, que o Senhor esteja curando, Pai, neste momento. Deus, eu oro, Pai querido, pela Fernanda, que está passando por um momento difícil de saúde, que o Senhor esteja curando ela, que o Senhor esteja curando todos os outros, que eu não sei se estão doentes aqui ou em casa. Alcança, Deus, essas vidas, que recebam agora o toque de refrigério em suas vidas, que recebam a cura. Deus, o Brasil todo, meu Pai, que está passando por essa pandemia, Deus vai restaurando a saúde da nossa nação, Pai, em nome de Jesus, do mundo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, esta é a minha oração que eu te faço nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Está encerrado. E domingo que vem, em nome de Jesus, estaremos aqui novamente.